A paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe a todos vocês. Estamos aqui para glorificar a Deus, juntamente com os irmãos aí, adorarmos ao Senhor. Estivemos aí alguns dias, sem fazermos a transmissão, mas pela bondade de Deus, estamos aqui mais uma vez. Eu, como muitos de vocês conhecem, aqueles que estiverem nos ouvindo agora ou que vim a ouvir este vídeo, sou o pastor Valdir, pastor assembleiano reformado, pastor assembleiano reformado, graças a Deus por isso, E estamos aqui para adorar o Senhor com os irmãos. Alguém pode perguntar, pastor, mas o que é um pastor reformado? Queridos, é alguém que defende a palavra de Deus, que defende a palavra de Deus na visão da reforma que aconteceu no século XVI. Então nós dependemos aí dessa visão bíblica e espiritual para trazer esclarecimento e iluminação ao nosso coração. Estaremos com os irmãos aí durante essa hora aí, adorando a Deus com os irmãos e trazendo uma meditação ao nosso coração. Você, meu amado, como nós somos assembleanos, temos a nossa cultura aí da harpa cristã. Nós estaremos entoando aí 2 louvores. Convido você aí, que nesse momento nos está ouvindo, para participar conosco. Pegue a sua harpa cristã aí. Vamos estar louvando o 291 e o 292, esses 2 louvores aí. Você vai estar adorando a Deus conosco, tá bom? E vamos estar aí louvando ao Senhor, porque Ele é bom. Então cante comigo, pega a sua harpa aí e vamos adorar o Senhor. Aleluia, querido. É um momento de adoração para louvarmos ao Senhor. Glória a Deus. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Aleluia. Esta cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Cante comigo. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu o meu Jesus para
para dar-me o perdão. Aleluia. Eu me alegro na cruz, ela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem, aleluia, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Sabe por quê, querido? Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória eu vou ter. E você também, amado. Aleluia. Sim, eu amo. Aleluia. E com Ele, aleluia, da glória hei de ter. Você ama Jesus? Cante aí quando você está. Aleluia. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Você não pode deixar. Eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Maravilha, aleluias. Vamos carregar a nossa cruz, querido. Não pare, não deixe a sua cruz, carregue a sua cruz, vá até o fim. Aleluia, glória a Deus. A cruz mais pesada foi de Jesus. Agora você que tem a sua harpa ainda aí com você, querido, vamos cantar agora o 192. Na verdade, esse foi o 291, né? Teve uma falha aí, né? Uma falhinha aí. Foi o 291 que nós cantamos. E agora vamos para o 192. Pegue a sua harpa aí. Você que gosta de louvar a Deus, abre aí a sua harpa, como eu estou com a minha aqui também. Vamos louvar o Senhor, querido, com este hino maravilhoso. Aleluias. Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e da culpa nos livrou, com o sangue que emanou no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação.
pela grande redenção, o Calvário. Pelo sangue, é pelo sangue, querido, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador, tema do bom pregador, o Calvário. O Cordeiro divinal padeceu na cruz teu mal e oferece graça tal no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Aleluia, glória a Deus. Graças a Deus, meus queridos, o Senhor é fiel. É pelo sangue de Cristo que nós obtemos a nossa vitória. É pelo sangue dele que nós conseguimos a nossa redenção. Aleluias. Glória a Deus. Queridos, vamos à palavra de Deus. Você que tem sua Bíblia aí, está com a sua Bíblia. Aleluias. Eu convido você para abrirmos no Evangelho de João. Abra sua Bíblia aí, no Evangelho de João, no capítulo 1. Estaremos começando hoje várias mensagens neste Evangelho. E você é o nosso convidado todo especial para estarmos conosco aí, meditando na palavra do Senhor, tá bom? Peço perdão aos irmãos, às vezes a imagem não está tão boa, mas a palavra de Deus, querido, ela é autêntica, tá bom? E com certeza trará um alimento à sua vida, ao seu coração. Evangelho de João, capítulo 1, vamos aí do verso 1 até o verso 10. Iniciando hoje aí a palavra do Senhor, Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 ao verso 10. Vamos fazer a leitura que diz assim, o título, pelo menos na minha versão aqui, que eu estou usando a ACF, né? Estou usando aqui, querido, a versão ACF, né? João Ferreira de Almeida, edição corrigida e revisada. Aí diz aqui, fiel ao texto original. Eu gosto bastante dessa versão bíblica, ela é muito boa e é uma versão bem autêntica, né? Até o nome ACF é uma ótima versão bíblica. Tem várias outras versões também que você pode usar, mas eu gosto bastante dessa versão aqui. O título aqui está, Evangelho de João, capítulo 1. O verbo feito carne. Aí começando a nossa leitura diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Então, nós temos aqui
este evangelho, começando o Evangelho de João, trazendo aí uma mensagem evangelística ao seu coração, querido, para o nosso elevo espiritual. Estaremos aqui fazendo uma meditação nesta palavra de Deus, para que nós venhamos estar esclarecidos, amados. Queridos, eu digo uma coisa, é necessário que nós tenhamos um auxílio na interpretação bíblica. Alguém pode dizer que não precisa de alguém para nos ensinar na interpretação bíblica, mas eu digo a vocês que precisa sim. Um auxílio na interpretação bíblica, queridos, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Entendeu? E o nosso objetivo com a mensagem que nós passamos é passar uma mensagem mais fiel possível ao seu coração, mais fiel ao texto bíblico, porque isso faz toda a diferença. E o objetivo é fazer com que nós venhamos a pensar, a examinar, a analisar o texto. E eu quero que você tenha o texto bíblico na sua mão. É importante que você tenha a Bíblia, que você compare, que você examine. Isso é muito importante, amados. Por isso é muito bom. A Bíblia diz no livro, na carta de Paulo aos Efésios, que Deus, Ele pôs uns para os apóstolos, outros para pastores e mestre, né? Evangelista, e assim sucessivamente, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então é necessário. A distância entre nós e o tempo em que foi escrita a Bíblia é muito longo. A Bíblia, essa que nós temos aqui, principalmente questão do Novo Testamento, aí há 2000 anos atrás mais ou menos foi escrito, então é muito longe, né? E nós estamos num contexto onde existe muita gente com várias opiniões aí. Opiniões diversas sobre a palavra de Deus. E algumas até muito estranhas. Algumas opiniões bem estranhas e longe daquilo que está escrito. Mas, amados, é por isso que nós queremos que você compreenda a palavra de Deus, analise e examine o texto. Tá bom? A Bíblia não é um livro ultra secreto. Não. O objetivo de Deus com a Bíblia é fazer com que as pessoas compreendam a sua vontade e a sua palavra. Entendeu? A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, é para que nós venhamos a compreender. Ela foi escrita a princípio na língua grega, hebraico e algumas partes também no aramaico, mas ela foi trazida para nós, para a nossa língua. Às vezes, se você tiver dúvida em determinado ponto, você pode recorrer para outras versões e fazer a comparação para você chegar aí o mais próximo possível. Muito bem. O Evangelho de João, querido, foi escrito com o objetivo de que as pessoas crescem. O próprio João diz lá no capítulo 21, que ele diz: essas coisas vos escrevi para que creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e crendo tenhas vida em seu nome. E quando nós olhamos para o Evangelho de João, nós vemos que ele tem uma visão diferente dos demais. Nós vemos poucos eventos históricos dentro do Evangelho de João. Porque o que dá para nós entender que João ele estava com o objetivo de defender a divindade de Cristo e que Cristo era o Salvador, o Filho de Deus. Então nós temos essa diferença, não é tanto histórico, apesar de ter um fundo histórico, apesar de ter muitas passagens que referem-se a eventos históricos, mas o conteúdo mais é um conteúdo doutrinário, de ensino, mostrando quem é Jesus Cristo. Então ele já começa, querido, com uma expressão magnífica. No versículo 1 ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Veja, querido, no princípio. A palavra princípio aqui é começo, início. Quando começou a história? No início, onde o tempo começa a ser contado. No princípio da nossa história, da nossa existência. Quando não havia nada além de Deus. Isso aqui é o começo de tudo, a origem de tudo, querido. Veja só. No princípio era o Verbo. A palavra verbo aqui na língua grega quer dizer palavra.
né? Isso referindo-se a Cristo. Ele está expondo sobre o Filho de Deus. E ele diz que ele era a palavra. Veja que magnífico. Ou seja, Cristo é apresentado como a própria palavra de Deus. Veja, querido, a palavra de Deus, a Bíblia diz que Deus não pode mentir, a sua palavra é verdadeira, a sua palavra é fiel. E ele apresenta esse ser aqui, nada mais, nada menos como a palavra de Deus, aquilo que sai da boca de Deus. Aleluia. Mas aqui é uma palavra de Deus, mas é encarnada. Glória a Deus. É o Filho. Ele está apresentando o Filho. Ele não está apresentando a palavra de Deus assim, como simplesmente a expressão de Deus, mas está apresentando Cristo como a palavra de Deus como um ser. Glória a Deus. Aleluia. Veja, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Com, ou seja, Deus, e ele estava com. Não é um ser só, é dois, é com. Um com o outro. O Filho com o Pai. Algo distinto nesse sentido. Pessoas distintas, mas com naturezas iguais. Deus, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, né? E o Verbo era Deus. Aleluia. Essa expressão é magnífica, querido. Glória a Deus. Então, o Cristo que nós servimos, o Deus a quem nós adoramos, querido, o Senhor a quem nós glorificamos, ele não é mais um, como dizem alguns. Alguns referindo, não. Ou como o próprio Cristo pergunta para os discípulos, o que dizem os homens a meu respeito? Um diz, tu és Jeremias, outro, um dos profetas, João Batista que ressuscitou. Aleluia, glória a Deus. E Pedro, tomando a palavra, ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. E aqui João apresenta ele, diz, ele era Deus. Ele era Deus, louvado seja Deus. Querido, você está na pessoa certa. Você está em Jesus Cristo. Ele é o Senhor absoluto de tudo. Ele é Deus. Aquele que em si mesmo possui a imortalidade. Aquele que é eterno. Aquele que é o Senhor. Aquele que tem o governo e o domínio de tudo. Louvado seja Deus. Você está no Cristo que é Deus. Não é mais um Deus. Não é um Deus à parte. É o próprio Deus. Em essência. Lembrando, sendo distinto do Pai, mas com a mesma essência. Porque ele diz, ele era o Verbo, ele era Deus, ele estava com Deus, ele era Deus. Veja, querido, o versículo 2 diz, ele estava no princípio com Deus. Mais uma repetição. Por que ele diz, por que ele quer distinguir isso aqui? Porque já havia nos seus dias que Cristo era um anjo, um aio, apenas um ser espiritual. Glória a Deus. Não, mas João diz que ele era Deus, ele estava com Deus. E no versículo 3 ele vai dizer o que ele fez como Deus. Glória a Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Veja, querido, João fala que ele estava com Deus e que ele era Deus. E agora João começa dizendo, mostrando as suas características divinas. Ele diz, todas as coisas foram feitas por eles. Então o nosso Cristo, o nosso Jesus, a palavra é eterna, né? Quando nós voltamos para Gênesis, lá no 1:1, diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui, querido, o Filho estava com o Pai criando todas as coisas. Era o nosso Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E olha que interessante. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nada, absolutamente nada. Né? Igual Paulo, ele, usando essa própria expressão também para defender a divindade de Jesus lá em Colossenses, ele também usa essa mesma expressão. Nele foram criadas todas as coisas, que é no céu, que é na terra, tudo foi feito por ele e para ele. Então, ele é o Criador.
Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então tudo, irmãos, que nós vemos hoje, os céus, a terra, nós, os seres humanos, nós somos obra de Cristo. Ele é o nosso Criador. Ele é aquele que nos fez, aquele que nos gerou, aquele que nos formou, aquele que nos deu existência. Ele é o nosso Deus. Aleluia. Agora veja, querido, versículo 4. Nele estava a vida. Nele estava o quê? A vida. A vida aqui estava nele. A vida aqui é algo... Ele é apresentado como a vida aqui, irmão, como a fonte, a origem. Alguém pode perguntar, mas de onde veio Deus? Pode fazer a pergunta. Querido, mas Deus é a origem de tudo. Deus é a vida. Não existe nada fora de Deus, nada. Não existe nada fora de Deus, porque Ele é a fonte de tudo, Ele é a vida. É dele que brota tudo, Ele é a existência de tudo. Nele estava a vida. Lembre-se, meus amados e queridos irmãos, o homem, quando foi criado por Deus, que pecou contra Deus, e Deus disse, no dia em que comerem do fruto, certamente você morrerá, o homem morreu. Mas agora Deus apresenta a vida. O próprio Cristo, quando ressuscitou a Lázaro, ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Irmão, Cristo é a vida sua, é a nossa vida. Ele é a vida. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, vós vos manifestareis juntamente com ele em glória. Veja, Cristo é a nossa vida. Paulo, falando aos gregos, lá no livro de Atos dos Apóstolos, ele fala sobre Deus. Nele vivemos e existimos. Então Cristo, ele não só é a vida espiritual, ou seja, a ligação do homem com Deus, mas ele também sustenta a própria vida física. No livro de Colossenses, na carta aos Colossenses, diz que Cristo sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Sustenta. Então, amados, não existe nada fora de Deus. Veja esses textos bíblicos que eu falei para os irmãos. A vida vem dele. Ele é o mantenedor da vida. Veja só. Nele estava a vida. Glória a Deus. A vida vem de Deus, irmãos. Para nós vivermos ou existirmos, nós dependemos de Deus. Nós precisamos de Deus. E muito mais nós, espiritualmente falando. Isso é tão tal que Paulo, quando vai defender o Evangelho na carta aos Gálatas, ele diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. E isso, irmão, não é só a questão de Paulo, é a realidade de todo cristão. É a realidade de todo e cada um. Para nós termos vida espiritual, nós precisamos de Cristo. É necessário que Cristo viva em nós. Pastor, e como que Cristo vive em nós? Através do Espírito Santo. Só existe vida espiritual na vida de alguém se ele tiver o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo está em nós, aí Cristo vive em nós. Isso não é só uma expressão paulina ou só para Paulo, como grande espiritual. Não, é para todo cristão, que o próprio Paulo diz aos romanos, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aleluias. Veja, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Queridos, a partir do momento que o homem peca contra Deus, ele cai em escuridão moral. Eu estou falando aqui escuridão moral. Ou seja, ignorância com relação à vontade de Deus. Uma escuridão
né, que alguém fala de trevas, ou nesse sentido não. Nós estamos falando aqui escuridão moral. Aleluias. Ele era a vida e a vida era a luz dos homens. Para que os homens sejam iluminados, eles precisam de Cristo, precisam do Senhor Jesus, precisam da luz que vem dele, que brota dele. Glória a Deus. Jesus disse, ainda nesse evangelho, se alguém está em mim, não andará em trevas. Mas se alguém está fora de Cristo, querido, andará na escuridão. Porque este mundo jaz em escuridão moral, sem Deus. E só Jesus Cristo, através do Espírito Santo, traz a luz. Veja, meus irmãos, o versículo 5. E a luz resplandece nas trevas. Existe alguém que diz que não existe trevas, mas sim ausência de luz. Não há trevas, sim ausência de luz. E olhando no aspecto físico, querido, é interessante. Se você chegar numa sala escura, né, ela só está escura porque não há luz ali. Por exemplo, quando nós não temos lua no céu, num dia em que não temos lua, o que vai acontecer? Fica escura a noite. Tem noite que é um breu só. Todavia, quando amanhece, quando o sol vem, quando o sol aparece, as trevas desaparecem. Ele diz aqui, ó, e a luz resplandece nas trevas. A luz é poderosa. E a luz aqui é o próprio Cristo. Alguém pode dizer, pastor, mas e o que é trevas? Nesse sentido espiritual, querido, é a ausência de Deus. Mas de onde vem essas trevas, pastor? Estaremos falando aqui rapidinho, não vamos bater muito nesse foco. Veio, querido, da separação do homem com Deus. Quando o homem se separou de Deus, quando o homem pecou, ele caiu em trevas. Ele caiu em escuridão. Ele perdeu a luz. Ele apartou de Deus. Veja no versículo anterior que Cristo é a vida, Deus é a vida. Então, se alguém aparta-se de Deus, ele, consequentemente, ele vai para a morte. Deus é aquele que preserva. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero fazer só uma comparação aqui, não no sentido absoluto para os irmãos, para nós compreendermos essa questão. Se nós pegarmos um alimento, por exemplo, um peixe, uma carne, né? Para nós preservarmos ele, nós precisamos colocá-lo na geladeira, certo? Se tirarmos ele de lá e deixar no ambiente, o que vai acontecer? Ele vai deteriorar, se destruir, porque aquilo que preserva a vida, aquelas proteínas, ele saiu, ele vai se destruir. Amados, nós sem Deus não tem como existir. Viver sem Deus, irmãos, é viver como um peixe fora d'água. A tendência é a autodestruição. Viver sem Deus, irmãos, é como a lâmpada que está fora da tomada. Ela vai apagar, porque a fonte de tudo é Deus. É isso que nós precisamos compreender. Glória a Deus. E se alguém não está em Deus, irmãos, ele está nas trevas. E quem está nas trevas não sabe para onde vai, não sabe que caminho tomar. É preciso que a luz venha. Você que é cristão, você que serve a Deus, você que está servindo ao Senhor, essa luz entrou em você. E você que vai ouvir ou que está ouvindo também esse vídeo, querido, deixe a luz entrar em você. Deixe a luz entrar. Deixe a luz de Deus entrar em você. Deixa essa luz brilhar no seu coração, querido. Fala forte em você. Aleluias. Glória a Deus, o Senhor é fiel, amados. A luz resplandece nas trevas. Alguém pode dizer, pastor, às vezes eu tento buscar a Deus, servir a Deus, mas parece que eu não venço.
Glória a Deus. Querido, Jesus Cristo é mais poderoso. Ele resplandece. Ele salva. Ele liberta. Ele arranca do poder do pecado, do poder do mal. A Bíblia diz que o Filho de Deus se manifestou para desfazer todas as obras do maligno. Jesus Cristo liberta você. Jesus Cristo transforma você. Jesus Cristo dá vida. Jesus diz na sua palavra: aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Jesus Cristo é maior. A luz resplandece. A luz brilha. A luz toma conta. A luz transforma. A luz muda. Onde existe luz, as trevas não podem entrar. Não pode. Olha, Deus. A Bíblia diz que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. A luz resplandece nas trevas, irmãos. Agora diz aqui: e as trevas não compreenderam. Qual a resposta que nós daremos para Deus? O Senhor nos chama a cada momento, a cada instante, com a sua palavra, com a sua mensagem. Qual a resposta que nós daremos a Deus, irmão? Vamos ignorar? Não podemos fazer isso. Não podemos. Alguém pode dizer: pastor, mas eu não compreendo. Então peça para Deus um milagre. Peça para Deus operar um milagre no seu ser, na sua alma, no seu coração, e fazer você compreender esta palavra na íntegra, e você será bem-aventurado. Aleluias. Porque Jesus Cristo disse: olha, tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, sobre o próprio Cristo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Existe vitória no sangue de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Queridos, o versículo 6 diz: houve um homem enviado de Deus cujo nome era João Batista. Ele apresenta agora João Batista, um homem enviado por quem? Por Deus. O próprio Deus envia um homem agora, e o seu nome é João Batista. Ele é enviado, mandado por Deus. Aleluia. Lembramos que esse João Batista, ele nasceu de quem? De Zacarias e Isabel, uma mulher estéril. Mas ele é a vida, querido. O que está estéril na sua vida? O nosso Deus é a vida. O nosso Deus faz produzir fruto para a glória do nome dele, para o louvor da sua majestade. Isabel e Zacarias, estéril a mulher era, e o homem já avançado de idade. Mas Deus opera um milagre, manda um anjo falar com Zacarias. Diz: olha, vai ter um filho. A tua mulher vai ter um filho, Zacarias. João Batista é fruto de um milagre. Deus é Deus de milagres, que faz milagre para a sua glória e para o seu louvor. Aleluias. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João Batista. O 7. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz. Qual o objetivo de João Batista, irmão? Testemunho. Testemunho é algo muito importante, querido. Muito importante. Deus, ele simplesmente não mandou o filho dele assim do nada. Não. Antes ele preparou alguém. Olha só. Testemunho. E João Batista era alguém, primeiro, irrepreensível. Era um ser humano como outro. Tinha os seus erros. Sim. Mas era um homem santo de Deus. Ele tinha um testemunho em si mesmo. Por que, pastor, ele conseguia? Porque ele tinha quem? O Espírito Santo. Porque o anjo disse: olha, esse moço que vai nascer de você, ele é cheio do Espírito Santo desde o ventre. Só por isso é possível santidade. Pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem, é possível nós vivemos em santidade. Aleluias. É possível. Então João Batista cheio do Espírito Santo. Então já começa tendo uma vida de testemunho.
Então, quando aquele homem começa a falar, ele fala como autoridade. Interessante que João Batista não fez milagre. Não é apresentado nenhum milagre na vida de João Batista, só que o milagre da santidade estava na vida dele. De maneira que, mais na frente alguém diz, na verdade este homem não fez nenhum milagre, mas tudo que ele diz a respeito deste homem é verdadeiro. Testemunho. Quando João Batista abria a boca e falava, as pessoas diziam, isso é verdade mesmo. Isso que ele está falando é verdadeiro. E é este homem que Deus prepara para testificar. Para que servem as testemunhas, irmão? Testemunha é para se colocar num tribunal, fazer um julgamento, aí chama-se as testemunhas para confirmar a palavra, aquele assunto que está sendo tratado. Então, querido, João Batista é apresentado como testemunha de Cristo e fala de Cristo. Da testemunha. Nós também, irmãos, nós somos de Jesus, irmão. Aleluia. Nós temos o Espírito Santo. Nós precisamos dar testemunho da verdade de Deus em nós. Aleluia. Do Espírito de Deus em nós. O Espírito de Deus está em você. Glória a Deus. O nosso testemunho. Glória a Deus. Assim como João Batista, o Espírito Santo também está na sua vida. Então dê testemunho aonde você estiver. Muitas vezes nem precisa falar, mas a própria vida dá testemunho. Glória a Deus. Então vai dizendo aqui, ó, ele veio para que testificasse da luz. Vai falar dessa luz, da vida. Como diz a lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. O Salmo 119. O próprio Cristo diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Não. Quem segue a Cristo não andará em trevas, porque a luz de Cristo é poderosa. Continuação do versículo 7. Para que todos crescem por meio dele. Então João Batista aparece para pregar sobre o Messias que havia de vir, para que as pessoas crescem nesse Messias. Querido, você que está ouvindo essa palavra, que ainda não é cristão, creia nesta palavra, irmãos, meus amados. Você que vai ouvir esta mensagem em algum momento, creia nela. Quando você crer, descansar, depender dela, isso trará vida em você. A obra de Cristo será completa no seu ser e na sua alma. Louvado seja Deus. Creia. Tudo depende da fé. É preciso acreditarmos. Creia no Senhor. Glória a Deus. Aí diz o 8, não era ele a luz. Ele não era a luz. Ou seja, ele não era a fonte. Ele era um receptor, ele tinha a luz através do Espírito Santo e vinha testificar da fonte da luz, que era o Cristo. Meus irmãos, você tem grande coisa na sua vida, irmãos. Às vezes você pode achar, pastor, mas eu não sou nada. Você é assim. Você é filho de Deus. Você tem ideia do que é isso? O Senhor te adotou como seu filho. O Senhor te chamou pelo seu evangelho. O Senhor te transformou. Você tem o Espírito Santo, o maior tesouro que alguém pode ter. Você tem o Senhor dentro de você. Você tem luz. Como disse o próprio Cristo, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Não tenha medo de pregar o evangelho. Pregue, que Deus vai fazer a obra. O 9, ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Ele veio para testificar da luz que ilumina. O que é ser iluminado, pastor? É ser livre. Ser iluminado é ser liberto. Ser iluminado é ter o Espírito Santo. E quando se tem o Espírito Santo, se tem a mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo, querido? É pensar biblicamente. Pensar como o Senhor Jesus.
Querido, lembrando que isso é automático. Como assim, pastor, automático? Quando recebemos a Cristo, recebemos a sua palavra, o seu evangelho, recebemos vida completa, vida plena. Tem muitas coisas que precisamos compreender com a mente também, através da sua palavra, mas a palavra de Deus, irmãos, ela é completa. Ela te trará vida plena. Glória a Deus. Amados, e o versículo 10, onde nós estaremos aqui concluindo a nossa mensagem. Veja agora que interessante. Estava no mundo, então ele veio para o mundo. Cristo veio, encarnou-se. A Bíblia diz, e o verbo se fez carne e viveu entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele estava no mundo, ele veio. O Filho de Deus, o verbo divino, ele veio ao mundo. Deus enviou o seu Filho. Ele mandou o seu Filho. Como os homens não buscavam a Deus, não tinha como buscar a Deus, Deus manda o seu Filho para o mundo, para salvar o mundo, para salvar você e a mim, para nos salvar, para nos perdoar os pecados, todos os pecados, passado, presente e futuro, para nos perdoar de todo o pecado, diz Colossenses capítulo 3. Mas veja que interessante, ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Querido, já pensou que tristeza? Você que tem os seus filhos, os seus amigos, quem quer que sejam pessoas chegadas de você, que convive com você, ou você pai, que criou teu filho com tanto carinho. Aí chega em algum momento, em alguma ocasião, teu filho simplesmente diz, eu não o conheço. Eu não sei quem ele é. O mundo foi feito por Cristo. Agora, com relação a filho, se ele não perdeu a memória, para falar uma coisa dessa, é só uma hipocrisia. Porque ele sabe. Mas aqui diz que o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Por que não o conheceu? Porque ele é luz e o mundo estava em trevas. São dois mundos diferentes. Irmãos, a queda do homem, ela trouxe total escuridão espiritual para o homem. Por isso que o homem não conhece. O homem não quer Deus. Como diz Paulo, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. Aleluias. O mundo não conheceu. Veja que ele fala o mundo, no geral. Só que se nós pegarmos a partir do versículo 11, ele vai tratar de outra situação agora. Dos judeus. A nação que foi escolhida por Deus, através de Abraão. Que nós vamos ver em outra ocasião, em outro culto. Que eles também rejeitou. Mas aqui ele fala, no modo geral, o mundo não conheceu. Agora eu pergunto a você, querido, o que nós temos feito com o conhecimento de Cristo? Nós não podemos virar as costas para Deus, irmãos. Nós não podemos virar as nossas costas para Deus. Não hajamos como alguém que não conhece a Deus. Aleluia. Deus reclamando lá no livro de Isaías diz, o jumento conhece o seu possuidor, o boi a manjedoura do seu dono, mas o meu povo não me conhece. Pastor, mas como assim não conhece a Deus, irmãos? Atitude. O que identifica se nós conhecemos a Deus são as nossas atitudes. Aquilo que nós fazemos.
se é contrário à vontade de Deus ou não. Pastor, não estou conseguindo. Querido, mas eu estou apresentando para você o Evangelho. Ou seja, a boa nova. A solução para você e para mim. A esperança que vem de Deus. O verbo de Deus. Ele é apresentado aqui como o próprio Deus, aquele que tem a solução, a saída, a esperança para mim e para você. Aqui é apresentado o poder dele como Criador. Ele é a luz que resplandece nas trevas. Então o que eu digo para você nesta noite, querido? Creia no Senhor Jesus. Não tema o mal. Descanse no Senhor. Ele não vai te abandonar. Escute o que Deus disse lá para Israel no livro do profeta Isaías. Pode uma mãe esquecer-se do seu filho que ela ama? Pode uma mãe esquecer do filho do seu ventre? Já pensou uma mãe esquecer do filho? E hoje nós vemos isso. Mas Deus diz: todavia, eu não esquecerei de ti. Por isso, querido, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Quando ele ressuscitou, ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Todo o poder é dele, ele é o Senhor. Ele governa tudo e todos. Por isso eu convido a você a confiar mais nesse Cristo. Em outra ocasião, irmãos, estaremos continuando fazendo transmissões, expondo as Escrituras para os irmãos, né? Expondo as Escrituras passo a passo. E se alguém de repente quiser, olha pastor, eu não entendi isso aqui, mande um comentário e nós vamos analisar e daremos uma resposta aos irmãos. Nós estamos aqui para ajudar. Assim como Deus enviou João Batista, ele também envia a mim, envia os demais, para testemunhar da luz, testemunhar de Cristo. Que Deus possa abençoar você grandemente. Aleluia. E você que está aí, que ouviu essa palavra, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, querido, saia das trevas. Você está preso ao pecado. Você está preso. Jesus quer te libertar. Peça ajuda para Jesus. Vamos fazer uma oração agora, irmãos, encerrando este momento aqui diante de Deus. Pai Santo, no nome de Jesus, nós te damos graça por esse momento com os irmãos, Pai, e com os amigos que ouviram a Tua palavra e que vão ouvir. Continua, Senhor, a fortalecer a Tua igreja na terra, a dar vitória ao Teu povo, a fortalecer o Teu povo, a guiar o Teu povo. Ajude a cada um, Senhor. Senhor, e aqueles também, Pai, que estão ouvindo ainda, que não entregaram a sua vida para Jesus, abre os seus corações e os transforma, os abençoa, os ilumina, Senhor. Pai, em nome de Jesus eu também peço, cure os irmãos que estão enfermos. Opera um milagre na vida dos irmãos enfermos. Faça um milagre na vida dos nossos amados irmãos, Senhor. Traga vida e esperança ao Teu povo. Guarde, Senhor, a Tua igreja em todo o mundo, que a Tua igreja caminhe e triunfe, aleluia, no Teu poder e na Tua glória, Pai. No nome de Jesus. Querido, Deus abençoe a todos. E quanto com os amados irmãos, estaremos fazendo mais transmissões. Se alguém precisar também de um conselho, estou aqui, o pastor Valdir, né? Poderia também, pode mandar uma mensagem para mim, estarei à disposição para nós conversarmos sobre a palavra de Deus e trazer uma mensagem de esperança a cada um. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.